Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre a sociedade mineradora do Brasil. Então, nas últimas aulas, né, nós estamos discutindo, né, o que acontece depois da crise do açúcar, né, então quando os holandeses são expulsos do Brasil, né, então a economia colonial ela começa a entrar em crise e com isso, né, os bandeirantes, entre outros grupos, vão começar a se movimentar pelo país em busca de recursos. No caso dos bandeirantes, é uma tentativa de buscar mão de obra escrava, né, para ser usada na plantação de açúcar, entre outros elementos, porque lembrando em consideração que quem dominava, no caso, aí a comercialização de escravos no século XVII e início do século XVIII eram os holandeses. Então, com a guerra entre Espanha e Holanda, os holandeses vão diminuir a oferta dos escravos, né, a quantidade de escravos, isso vai fazer com que o preço se torne muito alto. E além da companhia de comércio, que o governo português ele vai impor dentro do Brasil, fazendo com que alguns produtos de necessidades básicas se tornem muito caros. Então, na última aula a gente falou, né, no caso aqui, né, na segunda-feira, nós falamos sobre quando os colonos, os bandeirantes encontram ouro no Brasil, né, então na região que vai ficar conhecida como Minas Gerais. Então, a descoberta de ouro vai proporcionar dois conflitos importantes, no caso, o conflito dos emboabas, né, que foi a tentativa dos paulistas de de conseguirem, de conquistarem o monopólio na exploração de ouro na região de Minas Gerais. E quando esses paulistas eles vão conseguir a negativa do governo, né, eles vão tentar expulsar os emboabas, os estrangeiros do território, né? Então, depois nós temos, né, a revolta Felipe dos Santos, que vai ser a revolta, né, principalmente por conta né, do caso, né, da imposição das casas de fundição, da questão, né, da cobrança de impostos, né, dentro do Brasil, por conta, né, de que Portugal precisava se recuperar após a guerra contra a União Ibérica. Então isso vai fazer com que, né, vai fazer com que os colonos fossem extremamente, né, explorados dentro desse sistema. Então, nós falamos sobre esses dois movimentos nas últimas aulas e hoje nós vamos falar da sociedade mineradora. Né? Então, quem eram as pessoas que viviam, né, ali na região de Minas Gerais? Né? No caso também, o que aconteceu? Né? Então, quais foram as medidas? Como é que a sociedade do Brasil, no período da mineração, vai se organizar? E os efeitos dessa organização? Bem, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui. Bem, então, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração é o seguinte. Então, politicamente, então, na política, então, né, as consequências. Então, a prática da mineração no Brasil, né, colonial, promoveu a interiorização, né, então, houve uma migração né, da população do litoral para o interior, né, então, vilas arraiais, né, vão surgir no caminho para o interior, né, isso vai fazer com que, né, a população fosse, né, atraída em busca de ouro na região. Bem, então, no caso, a região do norte, nordeste e do litoral do sul, sudeste, vai começar a ser evacuada. Então, para que o governo pudesse, né, fiscalizar melhor a circulação de riquezas, no caso do transporte do ouro, do diamante, entre outras pedras preciosas encontradas na região de Minas Gerais, a capital vai ser transferida pela primeira vez de Salvador para o Rio de Janeiro. Né? Assim, foi criada uma estrada que ligava a região mineradora até a capital. Então, por que isso? Né? Para fiscalizar, né? Principalmente por conta de ali, né, ficar mais fácil para que a coroa portuguesa pudesse fiscalizar e coletar os impostos, né, destinados a ela. E nesse caso aí também, por conta, por conta da guerra, né, assim, da revolta do Felipe dos Santos e da guerra dos Emboabas, a província, né, de São Paulo vai ser dividida da província de Minas Gerais. Então, em 1709, foi criado a capitania ou a província de São Paulo,
que reunia o território de São Paulo, Paraná e Minas Gerais atuais. Então, com a guerra dos Emboabas e com a revolta Felipe dos Santos, vai ser fragmentado esses dois territórios. Depois, né, isso foi em 1720, houve essa fragmentação. Goiás e Mato Grosso vai ser criado em 1748. Porque quando os bandeirantes são expulsos da região de Minas Gerais, então eles vão ir mais para o norte e vão descobrir ouro também em Mato Grosso e em Goiás. Então vai dar essa característica também de fragmentar essas duas províncias como uma forma de controle, de melhor administração do território. Bem, então, na economia. Então, o ouro e o diamante promoveram em Minas Gerais grande, né, dinamismo no mercado interno, então interligando várias regiões do Brasil. Então, no caso, né, as outras regiões do país vai começar, da colônia, vai começar a se movimentar e vai começar a levar produtos que não eram feitos em Minas Gerais, vão ser levados para Minas, criando a rota dos tropeiros. Então, qual era essa figura dos tropeiros? Eram mascates, comerciantes que levavam produtos que na região de Minas não eram produzidos. No caso, comida, roupa, ferramentas, né? Então, produtos de extrema necessidade que eram produzidos em Minas. Tanto é que a inflação desses produtos ali em Minas era muito alta por conta disso, né? Então, nós estamos falando sobre essa questão da mineração. E, além do mais, os produtos, né, no caso, o lucro iam para holandeses, né, durante o período da mineração, a maior beneficiada foi a Inglaterra. Levando em consideração que a Inglaterra, no século XVIII, quando a mineração chega ao seu auge em Minas Gerais, a Inglaterra estava no início do processo da industrialização. Então, a Inglaterra vai importar, por via de Portugal, tecido, calçado, louça, ferramenta. Então, tudo isso para quê? Para ser comercializado em Minas Gerais. E esses produtos eram trocados por ouro e diamante. Então, eram produtos extremamente valorizados. Então, no caso também, os senhores de engenho que estavam à beira da falência na região nordeste, eles vão começar a migrar para o sul também, para a região, né, central, para o sul, a região central, para conseguir explorar também o ouro. E levando junto com eles uma grande quantidade de escravos e também a questão da pecuária. Então, no caso, a movimentação desses pecuaristas vão chegar no Rio Grande do Sul, né, e ocupar aquele território que nós falamos na aula sobre os novos tratados, né, os novos tratados que vão delimitar a fronteira do Brasil. Né? Então, com isso também vai surgir aquela figura do tropeiro, que nós já falamos, que eram os mascates, que levavam esses produtos do sul para a região de Minas, o ouro para o litoral, né, para o litoral do Rio de Janeiro, onde seria a nova capital. Então, gente, no caso, né, essas mercadorias, né, vão vir por meio de carro de boi. Né? Então, também tem todas essas questões. E, principalmente, comida, entre outros elementos, eram produzidos fora de Minas Gerais e eram trazidos para lá. E também se fazia com que o preço desses produtos fossem muito elevados. Uma coisa também importante, essas rotas criadas pelos tropeiros serão as rotas que vão ser utilizadas para a construção de estradas modernas, né, até os dias de hoje. Né? No caso, estradas como a Anchieta, Tamoios, né? No caso, né, nós temos várias estradas que foram os caminhos usados pelos bandeirantes e pelos tropeiros para chegar ao interior. Bem, então, a sociedade. Então, a sociedade mineradora, diferentemente da canavieira, caracterizou-se pelo urbanismo, dando origem a várias cidades, como Ouro Preto, Sabará, Mariana, Cuiabá, Diamantina. Então, no caso, né, do período canavieiro, onde a maior parte das atividades sociais estavam centradas no interior, no caso aí da sociedade mineradora, essas atividades serão extremamente urbanas. Então, as cidades vão começar a florescer no interior, principalmente na região próximo das grandes jazidas de ouro, de diamantes, de pedras preciosas. Então, nesse sentido, vai começar a ter esses movimentos. Também havia comerciantes que vão enriquecer muito naquele período, principalmente dentro daquelas cidades, né, vão ter, né, no caso, eles vão dividir os territórios entre, né, que nós
falamos de lavras, né? Então, eram territórios onde as pessoas poderiam explorar o ouro, né? Então, no caso, aqueles que conseguissem êxito, eles vão começar a prosperar a partir de uma outra modalidade, a questão do enriquecimento por meio, né, do comércio de produtos que eram de exímia necessidade. Bem, então, porém, grande parte da população era mais pobre, né, e tanto escravos, né, como homens livres. Então, no caso, né, na região de Minas Gerais, a maior parte do contingente, então a maior parte da população era composta por mestiços, homens pobres livres e escravos, né, que nós teremos vários movimentos, né, que terão ali em Minas Gerais será o berço, né, de alguns movimentos como o movimento republicano, o movimento abolicionista e movimentos que vão trabalhar uma mudança do comportamento do nosso território. Bem, então, em relação aos escravos, né, então o cotidiano deles era marcado pelo trabalho árduo, né, então o trabalho árduo que já era realizado lá na sociedade canavieira, né, então isso vai continuar a ser exercido, mas também vai existir trabalhos urbanos, né, o que nós chamamos de escravos de ganho, que eram aqueles que trabalhavam, né, para a construção de igrejas, construções de prédios públicos, então, desviando parte, criando, né, canais de irrigação, entre outras coisas. Bem, então, vários escravos também fugiram e vão começar a fundar, né, quilombos ali na região, né, quilombos que eram refúgio desses escravos. Um exemplo bem interessante desse período aí é a história do caso, né, do casal, o Chico Rei e a Chica da Silva, que era uma ex-escrava que foi liberta pelo seu senhor, e ela vai ter um romance muito grande com esse senhor e ela vai conseguir se enriquecer, né, dentro desse contexto. Né, ela vai conseguir enriquecer e vai conseguir comprar a alforria de alguns escravos, né, comprar a liberdade de alguns escravos. Bem, então, também existia várias formas de contrabando de ouro. Né? No caso, do contrabando a partir do santinho do pau oco, nós temos, no caso, que os escravos, eles eram colocar uma mordaça na boca deles, para quê? Para que dentro da boca deles fosse transportado ouro, assim, né, os grandes proprietários dessas lavras conseguiriam o quê? Conseguiria traficar o ouro, contrabandear o ouro, sem que esse ouro fosse taxado pelo governo. Então, nós temos todos esses elementos. Bem, então, um outro ponto também importante dentro da cultura mineradora tem a ver com o caráter religioso, né? Levando em consideração que o Brasil é um país extremamente católico. Lógico, hoje, com algumas pesquisas, nós estamos mudando, né, essa relação, né, principalmente sobre a questão do crescimento dos movimentos evangélicos e de outras religiões. Mas até o século XX, né, o Brasil era um país de extrema maioria católica. Então, a sociedade urbana, né, com o passar do tempo, eles vão começar a precisar de alguns elementos que não existiam na colônia, principalmente o consumo de arte. No caso, a arte que era mais representativa na Europa vai começar a ser trazida para o Brasil, a arte barroca. Né? Então, a arte barroca é a arte que retrata os elementos mais ligados à religião, né? De uma forma mais profética, né? De uma forma mais dinâmica dentro desse sentido. Aí vai surgir, né, a figura do Antônio Francisco Lisboa, chamado o Aleijadinho. O Aleijadinho ele vai ganhar esse nome porque ele tinha uma doença degenerativa que vai levar a um problema nos tendões, que vai gerar o encurtamento dos seus membros, né? E isso gerava muita dor. Mesmo assim, para que ele pudesse, né, trabalhar, ele amarrava as ferramentas nas mãos e fazia, né, e continuava a sua produção. Bem, então, no caso aí do Aleijadinho, ele era um mestiço, e ele vai ser, né, um dos principais expoentes, né, da arte barroca no Brasil. Na literatura, nós teremos o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa e o Alvarenga Peixoto, né, que representavam a escola literária chamada Arcadismo, né, que é escritores, né, que tornaram importantes intelectuais e o movimento lançou, né, a base das ideias de liberdade que restauraria a Inconfidência Mineira. Então, no caso, né, o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa,
o Alvarenga Peixoto, eles vão escrever muitas críticas sobre o que estava acontecendo naquele período, principalmente em relação ao abuso da cobrança de impostos, né, do monopólio de algumas companhias de comércio, e por aí vai. Bem, então, no caso também aí nós temos movimentos, né, da cultura popular, né? No caso, a Congada. Então, no caso da Congada, é uma festa que foi trazida de origem católica, né, que remete àquela visão, né, do sebastianismo, que é a festa dirigida a Dom Sebastião, o rei, né, que sumiu nas cruzadas no norte da África. Só que ele vai ter um sincretismo. Então, vai ter a mistura de elementos católicos com elementos africanos. Então, nesse caso, né, nós teremos, né, uma criação de uma festa própria, né, que nós vamos chamar de congado, né, a congada, né. Nesse caso aí vai surgir no interior de Minas, né, e isso vai ter vários elementos. No caso, também nós temos outros elementos que vão ser originários daquele período. No caso, um dos patrimônios mais importantes, né, da região de Minas Gerais, que é o queijo. Tanto é que o queijo que surge no período colonial, ele vai ser tratado, ele foi considerado patrimônio imaterial da sociedade brasileira. Né? Então, por conta do seu processo, né, de produção, entre outras coisas, remetendo à cultura do período. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Eu sei que o vídeo ele é meio curtinho por conta das questões, né, que não tem muito mais o que acrescentar, né, dentro desse período, principalmente se nós levarmos em consideração que Minas Gerais, né, com a Inconfidência Mineira, como depois, né, a questão dos inconfidentes, que vão beber da fonte do iluminismo, da Revolução Francesa, eles vão tentar a emancipação de Minas Gerais. Então, nesse sentido, né, nós vamos ver que o Brasil vai começar a ter movimentos de questionamento do modelo colonial. Mas, né, nós vamos ver que as coisas não são tão simples assim. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Muito obrigado. Né? Então, na próxima semana, a gente vai, né, vou começar a dar uma introduçãozinha daquilo que nós vamos ver o ano que vem, né, levando em consideração que esse conteúdo aqui é o último conteúdo do 7º ano, né, que nós estamos vendo. Então, a partir da semana que vem, eu vou falar um pouquinho de iluminismo, para a gente saber que bicho é esse, não confundir iluminismo com Illuminati, né, para a gente saber realmente o que nós estamos falando. Bem, então agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima. E precisando de mim, estou aqui à disposição pelos canais que vocês já sabem, né, por onde me encontrar. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.